A chegada de Yujiro Hama predestinava a chegada de uma calamidade. Todos ali presentes sabiam, a criatura mais forte do planeta estava prestes a mostrar toda a sua supremacia naquele palco natural. Até mesmo Kaoru Hanayama suava frio na presença daquela coisa que chegava. O Yakuza, galera, é um homem capaz de destruir paredes maciças de concretos desde a sua juventude. Ele é capaz de bater tão forte os seus braços que a água de uma piscina joga pessoas para fora. Ele é capaz de resistir a disparos de projéteis e ainda assim sair vivo. Hanayama era superior a Yashazaru, que podia destruir a parede de uma caverna, mas ali na sua frente ele sabia, nada do que ele já fez ou viu poderia ser comparado. Inclusive, ele sentiu isso na pele. Quando o helicóptero pousava, Baki já aguardava sério. Uma silhueta descia primeiro, se virava e se ajoelhava. Baki fixava seu olhar naquela silhueta e de repente se assustava. Era Gaia, preenchido de inchaços, feridas e hematomas. Kuraishi, um dos companheiros do próprio Gaia e considerado um dos soldados mais fortes do mundo, via aquilo chocado, e ele se lembrava de uma conversa recente, na qual ele teve com o seu amigo. Lá Gaia disse para ele: "Eu vou ir primeiro, já que o pequeno está fadado a superar o grande. Creio que esse é o momento na qual eu devo sair na frente e me testar primeiro." Kuraishi entendia agora que essa frase remetia a testar o próprio Yujiro Hama. Baki fechava os olhos, evitando ver seu recente rival naquele estado, e Stridon pensava nessa hora: isso é péssimo. Ele se lembrava do dia em que alertou Yujiro Hama que a força de Gaia era tamanha para o mundo militar que eles o consideravam sendo capaz de rivalizar com o próprio Yujiro Hama. O ogro apenas respondeu para ele: "Você acredita nisso também? Acha mesmo que esses rumores estúpidos são verdades absolutas?" E ali Stridon entendia. Gaia estava naquele estado por causa de suas palavras. E o ogro, em seguida, descia do helicóptero. Ele sorria com sua aura exalando pelo ambiente e Gaia o aguardava de joelhos. Alguns do grupo de Baki viam Yujiro pela primeira vez e eles murmuravam: "Esse é o ogro, o demônio do campo de batalha. Dizem que seu espírito de luta é como uma tempestade, uma calamidade natural." Nessa hora, Baki parava na frente de seus pais e Yujiro apenas o observava com seu sorriso arrogante no rosto. Enquanto isso, Stridon divagava suando frio. Que visão cruel! Uma batalha mortal entre pai e filho está prestes a acontecer, e a mãe fica do lado do pai. O que esse garoto estará sentindo nesse momento? Yujiro nessa hora quebrava o silêncio e dizia: "Qual é o problema, Baki? Já está na hora." Baki fechava a cara e disparava. Todos percebiam só depois da aceleração sinistra acontecer, só que de repente, galera, quando Baki estava prestes a chegar, todos ali sentiam uma pressão. Da pressão, um terremoto começava a colapsar toda Tóquio. Baki, Hanayama e os outros ficavam chocados com aquele fenômeno inesperado. A maioria dos homens fortes ali caíam e eles diziam: "É um terremoto, cuidado, esse é dos grandes." Kuriwagawa chamava por M preocupado, mas diferente dos outros que caíam, que olhavam preocupados para a situação, pois um terremoto assolava o local, Yujiro fechava seu punho e olhava para o solo. M nessa hora se chocava, Yujiro erguia o braço e batia. Em seguida, a placa tectônica se acalmava. Hanayama e os outros olhavam aquilo e diziam: "É sério? Ele bateu e o terremoto parou?" Baki olhava para aquilo chocado e falava: "É impossível." Yujiro tirava seu punho do solo e encarava, em seguida sorria e dizia: "Pronto, já podem parar de se preocupar, rapazes." O gigante andou, um homem acostumado a viver com Yashazaru, um monstro capaz de predar qualquer animal, olhava para aquilo assustado e questionava: "Ele parou um terremoto com o punho?" Stridon pensava ao lado: "Então esse é o poder daquele que derrotou Gaia, o deus da terra. Que autoconfiança assustadora. Ele teve coragem de olhar para o terremoto e bater. Se esse homem quisesse o poder político de todos os países,
assim seria. Ele dominaria o mundo com esse nível. Então até mesmo a Fúria da Terra é impotente diante da confiança do ogro como o ser mais forte. Mas e agora, Baki? O que fará? Acredita que pode fazer frente a isso? Baki nessa hora fechava os olhos tomando coragem. Sua mãe percebia o estado do seu filho, mas ele dizia: grande merda. Ele disparava e o ogro sorria. O soco de Baki explodia na cara de Yujiro, porém o garoto olhava assustado, pois seu pai nem havia piscado. Baki o segurava pela cabeça e lançava uma joelhada perfeita. Harayama e Yuri viam aquilo chocados, pois eles sabiam do nível de Baki. O mesmo era capaz de rivalizar com Harayama em força. Talvez estivesse até além. Mas perante Yujiro, o mesmo nem ligava, apenas permitia ser acertado. Percebendo que seus golpes não afetavam, Baki recorria ao mata-leão. O estrangulamento era perfeito. Todos percebiam e Stridon falava: tá encaixado, não tem como escapar disso. É sério que planeja dar a vitória pra ele assim, Yujiro? Uriwagawa dizia ao fundo: Madame, seu filho pode vencer. Emi respondia: será? Mas por que diabos, ao observar bem, eu só consigo ver um pai carregando seu filhinho nas costas? Baki continuava pressionando, porém era inútil. Yujiro não demonstrava estar afetado. Gaia percebia a situação preocupado e Emi pensava: o que você quer essa noite, meu soberano? Sua vitória ou a de Baki? Yujiro nessa hora abria seus braços sorrindo e Baki rangia os dentes. Ele apertava mais ainda e Gaia gritava preocupado. Yujiro virava seu corpo pro lado e jogava o próprio corpo pro outro lado. A pressão do giro era tamanha que Baki perdia a pegada e ia para a parte da frente do seu pai, que sorria ao vê-lo cara a cara. Em seguida ele fazia outro giro e Baki voava pro céu com aquele movimento. No ar o garoto pensava: eu estou voando, ele de fato é bom. Tudo bem, eu já sabia. Esse é o mais forte do mundo por uma razão. Baki se reposicionava no cercado, pisava se impulsionando e disparava de volta. Andou olhava aquele movimento impressionado e Baki vinha girando. Ele enfiava o calcanhar bem na boca de Yujiro. Em seguida chutava lateralmente no rosto. Em seguida o queixo era o alvo. Ele pousava e Hanayama olhava impressionado. Em seguida dizia: o Baki nesse momento é 2 vezes mais forte do que eu. Mas se Baki na sua forma casual era 2 vezes mais forte que um homem capaz de destruir paredes facilmente, por que Yujiro Hama não era afetado por seus golpes? Baki decidia ir além, percebendo a grandeza do seu desafio. Ele rangia os dentes e a endorfina era liberada no seu cérebro. Gaia via o controle perfeito daquele hormônio e Hanayama começava devagar ao ver o Baki golpeando. Não, ele está 4 vezes mais forte do que eu agora. Baki acertava uma cotovelada perfeita em Yujiro, mas de repente o mesmo virava pro pessoal. Ele mostrava seu rosto completamente ileso para todos e sorria. Baki aproveitava aquela brecha e chutava a garganta do seu pai, mas o mesmo nem ligava. Pelo contrário, ele começava a dizer enquanto era golpeado: eu tenho apenas uma coisa a dizer a todos vocês aqui, bastardos. Saibam que eu estou imensamente feliz nesse momento. Enquanto isso, Baki chutava a nuca, repetia os golpes e todos viam aquilo apavorados. Os golpes de Baki ecoavam e pousavam perfeitamente naquela criatura. Mas por que diabos nada acontecia? E Yujiro continuava: esse melequento aqui que está me golpeando não fazia nada além de me admirar no passado. E agora, como podem ver, está me atacando com tudo que ele tem. Sua velocidade, peso, ritmo, tudo está no ápice da luta moderna. O timing dele é bom, mas nessa hora, galera, interrompendo sua frase, Baki puxava o cabelo de Yujiro e enfiava o joelho no pescoço dele. Em seguida, um soco em cheio chegava no nariz. Andou pensava nessa hora: que diabos é isso? Ele está tratando os golpes do Baki como se recebesse os de uma criança. E Yujiro continuava dizendo: todos aqui presentes o criaram. Eu os agradeço. Yujiro sorria encarando eles enquanto recebia os ataques e o pessoal não sabia o que falar. Então Yujiro continuava dizendo: presumo que todos presentes saibam, homens fortes possuem um cheiro. Você pode procurar pelo mundo inteiro, de ponta a ponta, e ainda pode não encontrar um cheiro como esse. Esse é o meu aroma favorito.
Yujiro se virava para o outro lado, agora em direção a Emi Yakizawa, e começava a caminhar em direção a ela, enquanto era golpeado sem parar. E ele dizia: "Ei, Emi, você sabia desde o início que esse momento chegaria. Tá na hora da minha refeição." Emi escutava chocada e nessa hora Baki parava seus ataques. Já o ogro continuava: "Hoje eu vou comer." Emi olhava chocada, mas de repente ela começava a mudar sua feição e dizia: "Ah, que homem maravilhoso! Ele está se divertindo! Ele parece estar tão feliz!" Baki olhava para sua mãe nessa hora e Yujiro continuava: "Achei que ele seria simplesmente um mero lanchinho, mas pelo jeito está muito melhor do que isso." Emi ouvia aquilo e pensava: elogios dele? Ah, eu preciso sorrir. Ela chorava num misto de sentimentos e Yujiro continuava: "Eu não pensei que ele estaria tão delicioso." Baki olhava para sua mãe preocupado e pensava: ela tá chorando? Mas de repente sua mãe gritava com ele dizendo: "Por que parou? Faça o seu pai feliz." Baki sentia o peso das palavras da sua mãe, a mulher que ele lutava pelo amor e atenção, e o garoto sorria e pensava: "Tá bom, eu vou fazer alguém feliz se eu ser forte. E esse alguém é você, mamãe." Ele saltava e girava no ar, mas ao realizar o movimento, seu objetivo era atacar com os dedos nos olhos do ogro. Mas quando o ataque se aproximava, Yujiro pensava: "Eu vou te devorar." Nesse instante, Baki era acertado por algo que ele não podia ver, vindo do completo nada, e nos era mostrado em câmera lenta o que havia acontecido. Quando Baki chegou, Yujiro ergueu seu pé e acertou na pontinha do queixo dele. Aquele toque foi o suficiente para balançar o cérebro de Baki. Quando ele bateu no solo, outro balanço aconteceu e ele caiu inconsciente. Yujiro gargalhava e Baki se sentia completamente perdido, numa completa falta de potência, como se fosse uma mera célula perante aquilo que ele enfrentava. E o garoto começava devagar: "Onde eu estou agora? É tão bom, mas eu já estive aqui antes. Onde era mesmo? Era macio, quente e gentil." Baki se sentia no ventre de sua mãe, vulnerável, mas acolhido como um bebê. Mas de repente, como alguém destruindo a proteção do ventre, ele via o ogro, e em seguida colocava o pé na cara de Baki. O garoto se reposicionava, mas quando iria cair em pé, seus sentidos não permitiam e ele caía desnorteado. Ao olhar para frente, ele via o ogro e já se afastava imediatamente assustado. E Yujiro o elogiava nessa hora: "Olha só a bela reação, Baki." Atrás, Kurokawa, o mestre espadachim, pensava: "O ataque do ogro foi completamente imperceptível. É extremamente parecido com a forma perfeita da técnica de Iai." Ishimaru, o treinador de boxe, dizia impressionado: "Erguer o pé e chutar numa velocidade além de um jab. Que incrível." Yujiro nessa hora começava a dizer: "Você caiu e sonhou por 0,2 segundos. Cuidado, uma luta pode ser decidida por esses decimais dos segundos. Em outras palavras, você caiu no chão e eu poderia ter te matado 2 vezes." Baki nessa hora entrava em guarda e fechava os olhos. Yujiro sorria animado e o garoto pensava: "Vamos lá, me dê o seu melhor golpe." O ogro sorria, achando tudo aquilo uma bosta, e ele atacava. Quando a mão de Yujiro tocava o supercílio do garoto, Baki fazia o giro. Seu calcanhar vinha num contragolpe perfeito no rosto de Yujiro. Porém, galera, o ogro apenas sorria. Ele girava junto e contragolpeava o contragolpe do Baki. Yujiro poderia muito bem tomar aquele golpe sem sentir dano algum, assim como ele mostrou anteriormente. Mas ele queria mostrar que não perde. Emi, Hanayama e os outros olhavam chocados. E o narrador exclamava nessa hora: "Baki contra Yujiro Hama, um destino que não pode ser evitado. O sacrifício daqueles que não podemos deixar partir. A razão pela qual ainda estão lutando até hoje. A mãe está olhando para o pai, o ser mais forte. E hoje uma saga terminará e um novo destino vai começar." Nos era mostrado Baki sendo acertado em cheio no rosto, ele explodindo contra o solo e o sangue jorrava. Todos olhavam chocados, pois o Shokugekidan, o contragolpe perfeito de Baki, foi rebatido facilmente. Nos era mostrado o garoto no chão desmaiado e Yujiro apenas o aguardava em guarda.
Stridon alertava todos ali que havia acabado, e o pessoal se entristecia. Mas de repente, galera, o ogro disparava. Ao chegar, ele batia no rosto do seu filho. Amy assistia sem esboçar reação, e os amigos de Baki questionavam se o ogro queria matá-lo. Mas de repente, Baki segurava o antebraço de Yujiro, porém seu pai puxava pra cima e a pegada era solta. Ele mirava e batia de novo. Kuriwagawa via aquilo e alertava: Madame, se continuar assim seu filho vai morrer. Emi respondia tranquilamente: mas esse é o verdadeiro Yujiro Hama. Observe bem, Kuriwagawa. Uma vez que ele começa, ele não para, nem mesmo se seu filho estiver na sua frente. Os golpes de Yujiro continuavam chegando sem parar e o campeão Yuri se enfurecia. Ele avançava, mas de repente Hanayama o segurava. E o narrador começava a dizer: apenas o vencedor pode parar uma luta. Hanayama, que esteve em incontáveis lutas até a morte, conhece essa regra de batalha melhor do que ninguém. Yujiro continuava golpeando e Emi começava a caminhar enquanto dizia: esse é o verdadeiro Yujiro Hama. Olha como ele fica imerso na alegria. Aproveite, tudo isso é por você, meu amor. E eu venci. Ao chegar perto, ela via o rosto do seu filho afundado no solo, ela via ele sangrando e já inconsciente. Yujiro erguia seu punho mais uma vez, só que nessa hora, sangue espirrava na mãe. Ela se lembrava do momento da sua amamentação e pensava: ah, esse pequeno idiota. Só que de repente, ela atacava como direto na cara do ogro e dizia: Yujiro, eu sou sua oponente agora. Ela entrava em guarda e avançava com o gancho, mas ao bater, seu pulso quebrava. Yujiro se levantava com sua aura saindo, pois uma regra do combate de vida ou morte havia sido descumprida. Kuriwagawa dizia nessa hora: droga, ele vai matar a Madame. Emi batia com o outro braço e Yujiro dava apenas um tapinha. Agora, com seus dois pulsos quebrados, Emi apenas sorria. E Stridon concluía: ela pretende morrer no lugar do filho. Yujiro nessa hora debochava dizendo: e pensar que justo você desistiria da feminilidade pela maternidade. Emi nessa hora cuspia e a saliva pousava no rosto do ogro. Ela em seguida chutava os testículos do mesmo. Mas na mesma hora, Yujiro acertava Emi com um tapa conjunto. O sangue jorrava dos seus tímpanos e Yujiro a olhava com os braços abertos. Stridon gritava para o ogro parar e o sangue começava a escorrer pelas orelhas de Emi. Porém, ela provocava dizendo: mas que merda de ataque foi esse? Isso é tudo que você tem, vadia? Ela abraçava Yujiro como se fosse beijá-lo, só que de repente ela mordia. O alvo era a veia carótida, uma mordida com a intenção de matar. Mas infelizmente o alvo da mordida era a criatura mais forte da Terra, e aquilo não causava dano nele. Yujiro a abraçava, sorria e dizia: você de fato é uma grande mulher. Ele apertava e um som de esmagamento ecoava pelo ambiente. Todos olhavam assustados e Emi cuspia sangue. Um sangramento interno simbolizava que seus órgãos foram esmagados. Ela soltava, mas de repente ela sorria. E ela o apertava de volta, mesmo com seus pulsos quebrados. Ela chorava apertando e Yujiro fazia outro aperto. Só que agora, um som de ossos quebrando ecoava pelo ambiente. Stridon evitava contato visual e Yujiro a soltava. Ela caía e o ogro ficava olhando. Chocados, todos observavam sem saber o que fazer ali. Yujiro encarava mãe e filho no chão, vítimas da sua violência. Sua cara naquele momento claramente não era de alegria, pois ele sabia, naquele dia, um destino mudou completamente. Mudou em prol de seu egoísmo. Ele colocou um ponto final numa história. Yujiro se agachava, observava por um tempo e aparentemente sua sede de sangue havia sido saciada. Kuriwagawa entendia a situação e caía de joelhos chorando. Ele gritava desesperadamente e Stridon começava a dizer: é natural, um garoto de 13 anos não poderia lutar contra o ogro. Por mais que fosse o Baki, qualquer um já poderia imaginar que isso aconteceria. Mas droga, por que ele não parou? Nessa hora, um homem avançava, começava a caminhar em direção do ogro, parava atrás dele e dizia: Senhor Hama, eu mal posso imaginar como você está se sentindo agora. Mas as coisas foram longe demais para que eu simplesmente ignore. Você pode diminuir sua punição ao se entregar, mesmo sendo por assassinato.
Vamos, eu irei acompanhá-lo até as autoridades. Nessa hora, a besta interior de Yujiro acordava e ele virava batendo. A vítima saía rolando para vários metros e todos se chocavam, pois Yujiro estava sorrindo para eles e em seguida dizendo: "Se vocês são lutadores, vamos, se divirtam comigo agora." Num piscar de olhos, o ogro estava no meio deles, acertando todos. A cena cortava para momentos depois, onde um helicóptero era ligado e começava a subir. Enquanto isso, Yujiro observava lá embaixo o estrago que ele havia deixado. O militar condecorado apenas o levava com seus olhos arregalados, pois ele sabia da gravidade da situação, mas não tinha força alguma para enfrentar aquilo que estava ao seu lado. Quando eles sumiam de vista, podíamos ver uma silhueta se arrastando. Ela pegava Baki e o segurava. Era Amy, a mãe do garoto, que pensava: "Boa noite. Durma bem, meu menino querido. Pode dormir em paz agora." E nesse momento, eu estou indo dormir. A consciência de Amy ruía e ela não se encontrava mais naquele plano. Seu espírito subia e naquela noite, as estrelas brilhavam forte, mais fortes do que nunca. A cena cortava para o amanhecer, onde na cidade de Tóquio todos olhavam para algo assustados e Baki dizia: "Olha só, mãe, todos estão olhando. É tão raro ver uma criança carregando a mãe nas costas." Ele sorria e dizia: "Eles estão com inveja por sermos tão próximos. Eles não têm isso que estamos compartilhando agora." Baki respondia: "É verdade, mãe, mas somos família, então é claro que seremos próximos." Amy respondia: "Ah, seu gatinho bobo, nossa proximidade é super especial." Baki sorria e dizia: "É verdade." E nessa hora a real situação nos era mostrada. Amy estava morta nas costas de Baki. Tudo aquilo era apenas um delírio da mente do garoto. E ele continuava dizendo enquanto carregava ela pelas ruas da cidade: "Mas nós dois estamos apenas começando, mamãe. Ainda há tanta coisa para experimentarmos juntos, né? Tem muito, muito mais. As pessoas podem te odiar por andar abraçada assim comigo, mas no meu caso eu não me importo se me odeiem. Contanto que eu tenha você em minha vida, tá tudo certo. Afinal, somos de uma família." A polícia nessa hora se aproximava de Baki, cercavam o garoto buscando entender a situação e Baki continuava dizendo: "Tá vendo, mamãe? É disso que eu estou falando. Aqui estão eles nos odiando." Os policiais se aproximavam e diziam: "Rapaz, o que está fazendo? Coloque a mulher no chão imediatamente." Os policiais entendiam a situação em seguida e diziam: "Espera aí, ela está morta? Ele está andando com um cadáver nas costas. Rapaz, coloque ela no chão imediatamente." Baki nessa hora soltava um grito, sangue espirrava do seu nariz, mas os policiais eram afastados. Eles olhavam preocupados para Baki e o garoto começava a dizer com voz de choro: "Policiais, por favor, deixe-me continuar sonhando só mais um pouquinho. Não me acordem ainda, por favor." Nessa hora, Baki sentia uma pancada na têmpora, era um policial o acertando com um cacetete. Baki abaixava seu corpo, mas de repente olhava para ele sorrindo e enfiava o pé na cara do policial. Os policiais avançavam nessa hora e enquanto protegia sua mãe, Baki começava a espancá-los com suas pernas. No momento, um policial sacava um revólver, mas Baki avançava com uma cabeçada no rosto dele. Em seguida, ele saltava numa viatura e disparava para longe. Em instantes, ele se distanciava muito dos policiais e enquanto corria, as lágrimas do garoto desciam, pois o sonho havia acabado. Ele agora acordava para a realidade. E ele apenas corria com sua mãe morta nas costas. A cena cortava para momentos depois, onde um frisbee voava para longe. Uma criança corria atrás, entrava no mato para onde o objeto havia caído, porém ao entrar um certo tanto, a criança se chocava. As outras crianças iam atrás para ver o porquê dele não ter voltado ainda, mas ao chegar todas se chocavam, pois eles encontravam uma mulher morta. Aquela era Emi Yakizawa, com flores à sua volta, um túmulo perfeito, feito pelo próprio Baki, em homenagem à sua rainha, a sua mãe, a mulher pela qual ele lutava pelo amor e atenção. Mas agora, graças a Yujiro Hama, aquela mulher estava morta.
E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que tenham gostado, se sim, like para ajudar o conteúdo. Mas antes, não saiam do vídeo porque eu tenho um recadinho para vocês. A continuação desse vídeo já tem aqui no canal. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente juntar todos os próximos eventos num vídeo só e repostar aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que já tá aqui há um ano no canal, porém tem muita gente nova chegando diariamente que não viu esses vídeos antigos. Então é justamente que eu vou fazer essa junção e jogar num compilado só no próximo vídeo de baque. Vale ressaltar também que se vocês quiserem vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Aqui a gente posta um vídeo novo por semana, fora as dezenas ou provavelmente mais de uma centena que já tá lá no clube de membros. Me sigam no Twitter, @Jeter, e é isso aí, galera. Recados dados, eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!